sejam todos muito bem-vindos ao De Frente com a Anice. De volta nessa temporada, a gente já estava com saudade de vocês. E hoje uma visita muito especial com o nosso convidado Henrique Honório. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Anice. Obrigado pelo convite, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho para a sua audiência. Henrique, fala para mim, não tem como fugir dessa pergunta clichê, né? Dessa pergunta-chave. Conta para o pessoal que está em casa como que foi a sua transição de administrador, gestor para gerontólogo. Conta um pouquinho para o povo de casa, um pouquinho da sua história. Certo. Bom, meu nome é Henrique Honório, eu sou formado em administração de empresas, né? Eu formei há 15 anos atrás, tive alguns projetos fora da cidade, né? E a minha mãe teve uma sociedade em casa de repouso aqui em Juiz de Fora, no qual ela separou, né, há um pouco mais de 10 anos, e eu resolvi retornar para a cidade para ajudá-la nesse projeto, né? E nesse projeto eu acabei me apaixonando ainda mais pela área. Eu sempre tive contato com a área do envelhecimento, né? Minha mãe foi voluntária no grupo da Igreja do São Pedro, né? Ela montou um grupo de idosos e a partir dali, quando eu era jovem, eu até participava desses momentos. Então, a partir desse momento eu comecei a ter alguns contatos, mas segui alguns projetos fora e retornei depois de um tempo, né, com um pouco de experiência e de vivência, né, e de maturidade para ajudá-la nesse projeto. E, como eu disse, me apaixonei pelo projeto e optei por fazer uma pós-graduação em gerontologia e saúde mental, né? Para quem não sabe, a gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? A parte social, fisiológica, biológica, nós estudamos o cenário completo ali da área do envelhecimento. Joia. E falando de Pousada Maria Veiga, sei que é uma história muito bonita. É uma empresa familiar, né? Um núcleo familiar. Sim. Que vocês acolhem outras famílias. Conta um pouquinho dessa história pra gente. A Pousada Maria Veiga, para começar, ela leva o nome da minha avó, né? Maria Veiga foi uma pessoa altruísta, né? Uma pessoa muito humana, dedicada a cuidar de outras pessoas também, né? Apesar de ter falecido muito cedo, deixou aí 12 filhos. A minha mãe decidiu homenageá-la, né? Por conta disso e leva esse nome da Maria Veiga por conta da minha avó. E hoje trabalhamos, minha mãe, eu, minha irmã e agora mais recente também a minha esposa no departamento pessoal, né? E se Deus quiser, né, eu tenho 2 meninas, a minha irmã tem mais 3 filhos, daqui a pouco a gente deixa um legado aí para a próxima geração também. O legado continua, né? O legado continua. É importante falar que as unidades que estão aqui na cidade de Juiz de Fora são 2, né? Uma no bairro Novo Horizonte e outra no bairro São Pedro. Atualmente nós temos mais de 40 colaboradores e 65 residentes, né? O número de residentes está aumentando, né? Porque a gente está ampliando uma nova ala. Então nós vamos atender aí mais 20 residentes, tá? Inclusive uma oportunidade para quem quiser mandar o currículo para a gente, né? dp@pousadamariaveiga.com.br. Nós vamos contratar mais cuidadores, cozinheiro, auxiliar de cozinha, faxina, enfim. A gente está expandindo um pouco mais aí os cuidados com as pessoas idosas. E até para os próprios familiares fazer uma pré-reserva, né, Henrique? Porque a busca é muito grande. Graças a Deus, né? É um trabalho já que a gente está há mais de 10 anos, então a gente tem muita indicação, né? E então tá praticamente assim, ainda tem algumas vagas, mas a maioria das vagas já foram reservadas para essas novas para esses novos leitos, né? Para essas novas pessoas que vão entrar. Sim. E, gente, para quem não sabe, eu também já fui colaboradora da Pousada Maria Veiga. Eu fui cuidadora de lá, né, Henrique? Fui cuidadora por 2 períodos, né, muito bons, onde, assim, eu aprendi muita coisa. E eu queria saber hoje, Henrique, como que está a parte de treinamento, que você, inclusive, está exportando esse treinamento para o Brasil inteiro, né? Sim. Como que está funcionando? Pois é, primeiro a gente ficou muito chateado com a sua saída na Pousada, porque você era uma excelente colaboradora, somou muito na equipe. É claro que a gente ficou muito feliz também de ver o seu projeto dando certo aqui fora. Então, te parabenizar pelo trabalho sério e competente que você faz. Tá? Em relação aos treinamentos, a gente vê muitas pessoas, graças a Deus, a gente tem uma boa entrega de currículos, a gente faz várias entrevistas, mas a gente vê que as pessoas não vêm muito preparadas, né? Então, a gente decidiu começar a formatar uma estrutura onde a pessoa conseguisse ter um treinamento mais completo, né? E com esse treinamento, com esse material, que no meio do caminho eu falei, gente, a gente está começando a treinar a nossa equipe, mas por que não levar esse treinamento
para outras pessoas, para o Brasil afora, né? Então, hoje, nós temos o Guia do Cuidador de Idosos, Sim. né? Esse Guia do Cuidador de Idosos é um material completo, com principais demências e síndromes geriátricas, o cuidado humanizado, né? Dar banho da maneira correta, a higiene íntima do residente, a parte da comunicação, né? Que é muito importante. Às vezes a pessoa acha que a comunicação é só a fala, mas é o toque, o olhar, o cuidado. Então, assim, um cuidado humanizado de quem vivencia o cuidado na prática, né, há mais de 10 anos. Tem ali também a questão dos primeiros socorros, sinais vitais, algumas complicações adversas que podem acontecer. Então, assim, se a pessoa é cuidador ou quer ser um cuidador, ou cuida de algum ente em casa, né, algum familiar de idoso em casa, esse guia é para imprimir, colocar debaixo do braço e levar para a vida. E levar né? para a vida, tá? Eu costumo falar que até as pessoas são formadas em técnico de enfermagem. Tem uma diferença muito grande, muito gritante entre o técnico de enfermagem e entre o cuidador de pessoas. Porque o técnico, dentro de um residencial, dentro de uma LPI, né? Sim. E dentro de uma residência em si, ele se torna cuidador. Exatamente. Para quem não sabe, ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, tá? E é importante você tocar nesse assunto, Letícia, que o técnico de enfermagem, ele às vezes não vem tão preparado quanto um cuidador. Exatamente. A gente fala que às vezes a gente prefere contratar alguém que tem muita vontade de trabalhar, mas que não tem conhecimento nenhum, do que às vezes aquela pessoa que chega cheia de conhecimento e que não tem um bom comportamento. A gente tem que trabalhar muito a parte comportamental das pessoas. Muito. Quando a gente lida com idosos, com adversidades, principalmente quanto ao Alzheimer, contra a demência, com a demência, nós lidamos também com profissionais, às vezes com despreparo, né, de profissionais que têm aquele filtro em saber lidar, que é diferente. Vir uma ofensa, né, partindo minha para você, de você para mim, somos pessoas conscientes, lúcidas, sabemos o que está falando, do que uma pessoa que tem um Alzheimer no estágio 3, né, Alzheimer, os estágios são 1, 2 e 3, e porque o que nós entendemos? Quando a pessoa ela é doce a vida inteira, até no seu estágio mais avançado do Alzheimer. Sim. Tem os picos, lógico, né, de irritabilidade. Certeza. Mas quando ela tem uma agressividade, uma arrogância natural, sem romantizar, né, gente, o Alzheimer, porque a pessoa hoje que está com 80, 90, ela já teve 30, já teve 40, né? Ela fica também violenta. E muitas pessoas, elas têm dificuldade de ter esse filtro. Como que é com vocês também? Tem essa dificuldade? O que vocês percebem? Primeiro, é muito importante esclarecer que, independente do grau de lucidez, com o envelhecimento, o nosso comportamento se acentua. O que é isso? Se eu sou uma pessoa agitada, nervosa e ansiosa, com certeza lá na frente vai ser pior ainda, independente do meu grau de lucidez ou autonomia. Com algum tipo de demência, essa situação pode piorar, né? Principalmente se a pessoa não estiver bem orientada por um médico, né? Algum acompanhamento médico para poder ter uma medicação para auxiliar nisso, ou até mesmo a própria pessoa que não sabe conduzir a pessoa idosa, né? Porque às vezes a pessoa fica nervosa porque o cuidador não está sabendo qual que é a demanda daquela pessoa. Sim, não está conseguindo fazer a leitura do paciente em si, Exatamente. Você tem que entender qual é o gatilho. Por que a pessoa está ficando nervosa? A pessoa com Alzheimer é normal ficar agressiva? Não, nem sempre. Algumas vezes sim, outras vezes não. Então, se você souber conduzir a pessoa, né? Claro, você vai entender alguns horários. Tem um horário, por exemplo, a síndrome do pôr do sol, que é o horário das 18 horas, 19 horas, que o idoso ele fica mais agitado mesmo. Isso é normal. Agora, a questão da agressividade você consegue contornar, né? É muito importante, principalmente quando a gente vai receber alguns familiares na pousada, você fazer uma anamnese completa, né? Você tentar entender ali o background da pessoa, o que a pessoa viveu, quais são as memórias afetivas que ela tem, né? Com o que ela trabalhou, o que ela gostava de fazer, quais são os hobbies dela, sabe? Todo esse conteúdo é importante para que você consiga, todas essas informações, para que você consiga conduzir a pessoa. Então, isso é muito importante, você realmente conhecer quem você está cuidando, né? Em relação às famílias que buscam, né, casas de repouso, pousadas, né, no contexto geral, tá, gente? A gente percebe que existe muita resistência. Porque, às vezes, a família entra em exaustão, as famílias entram em exaustão, né? Ao cuidar, não é fácil cuidar de alguém, só que hoje em dia a rotina de todo mundo ela tá muito estreita,
né? Porque as pessoas têm que trabalhar, o número de filhos reduziram, né? No decorrer dos tempos. E a casa de repouso, sim, é uma alternativa e até de qualidade de vida, né? Para quem está buscando essa alternativa. Esclarece para o público de casa como que funciona toda essa pesquisa, além da anamnese, que a pessoa pode sim fazer visita, que tem horário de visita. Explica como que funciona a rotina dentro de uma casa de repouso. Sim, eu vou falar um pouco da rotina, mas eu só quero pontuar uma situação. Sim. Às vezes a pessoa, ela acaba ficando asilada em casa, porque ela fica sozinha, ela se aposenta, se afasta do vínculo social, os amigos falecem, então a pessoa fica em casa, qual atividade que ela faz? Com quem que ela conversa mais? Como que ela está se alimentando? Que tipo de atividade física ela está fazendo? Então, às vezes, em casa, nem sempre é a melhor opção. Sim. Claro que, se a família tem uma estrutura financeira, psicológica, emocional e tal, para coordenar tudo isso, e tem uma empresa séria, igual a sua, por exemplo, para gerenciar esses cuidadores, uma equipe bacana, ótimo, que bom que é estar em casa com uma equipe com uma condição nessa situação. Mas nem sempre é assim. Então, às vezes, a pessoa está asilada, largada em casa, e é isso que as pessoas têm que entender. Porque os familiares acabam adoecendo e muitas vezes é mais difícil cuidar da família, né, do que do próprio residente na pousada, tá? E a rotina na pousada, gente, as pousadas, as casas de repouso, residencial sênior, a gente está cada vez mais preparando, né, trazendo melhorias para a qualidade de vida da pessoa idosa que está morando ali. Então, você vê várias casas hoje, tem música, terapia em grupo, ginástica, atividade manual, né, artesanato, grupo de oração, independente da religião de cada um, né? Tem as atividades festivas, no qual a gente convida os familiares para estar presente, para confraternizar também, né, que é muito importante. Tem os horários de visita, você pode pegar o seu familiar, passar o final de semana com ele, voltar depois também. É uma maneira diferente de cuidar, né? Ele só está morando no local coletivo, né? Mas é uma maneira diferente de cuidar. Então, ali ele vai ter alimentação orientada pela nutricionista, né? Avaliação, né? Para ver como é que está a perda de massa magra, sarcopenia, quantas calorias ele precisa ingerir ou não. Ele participa das atividades que eu falei. Tem uns cuidados 24 horas das cuidadoras. Então, tem gente diurno, noturno, né? Tem as novas amizades, inclusive agora... Socialização, né? Socialização é muito importante. Inclusive, agora há pouco, foi um senhor viúvo para lá, e uma senhora também, e acabou que saiu um namoro lá dentro agora, muito bacana. Isso é muito legal de ver, sabe? Você busca outros novos sentidos da sua vida, várias amizades, principalmente num ambiente como o nosso, que é um ambiente diferenciado. Uma das coisas que a gente fez, eu e a minha esposa, quando viemos a Juiz de Fora, voltamos para Juiz de Fora em 2015, foi visitar praticamente todas as casas de repouso. Então a gente pôde pegar os pontos positivos e negativos. A primeira coisa que eu falei, mãe, vamos buscar um local onde a pessoa possa realmente se sentir em casa, num sítio, sabe, na roça, ter um contato com a natureza e tal. E ela topou. Então a gente tem um espaço nas duas unidades com galinheiro, horta, um pomarzinho, lago, sabe, um contato com o verde, um lugar bom para poder caminhar, um lugar seguro, sabe? Então, assim, convido todo mundo que ainda não conhece uma casa de repouso e quiser visitar, coloco o meu contato à disposição, tá? Quem não me segue aí no Instagram, pode me seguir lá, Henrique Geronto, tá bom? E a gente pode agendar a qualquer horário para vocês poderem conhecer um pouco mais da seriedade que é uma casa de repouso, tá? E tirar essa desconstruir essa ideia de questão de depósito, né? Não é depósito de pessoas. E ressalva que existem sim casas, né, que trazem problemas seríssimos, infelizmente, né? Mas você estava conversando comigo no off há pouco, como que a pessoa pode identificar, qual órgão que a pessoa pode identificar, que tem uma listagem correta das casas de repouso, para ali você ter assim, opa, peraí, eu tenho essa lista aqui, eu vou fazer a pesquisa segura, que essas têm a fiscalização correta. Exatamente. Isso é muito importante falar, porque as pessoas às vezes não sabem como procurar, né? Então, existem órgãos competentes que nos fiscalizam. Quais são esses órgãos? A Vigilância Sanitária, a Promotoria do Idoso, né, o Ministério Público, os bombeiros para ver a questão de acessibilidade também, dentre outros. E quem coordena, quem verifica todos esses alvarás é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Então, CMDPI.
Toda cidade tem um conselho do idoso. Sim. É só procurar o conselho do idoso e ver a lista das entidades, das instituições que estão registradas no conselho do idoso. Você sabe que ali o trabalho é sério, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é essa pesquisa. Claro, você também vai dar um Google lá, procurar as avaliações para você ver como estão, né? No Google ali tem muitos comentários, 5 estrelas, 4 estrelas. Inclusive, digita lá, Pousada Maria Veiga, vocês vão ter a oportunidade de ver muitos comentários. Claro, né, falando um pouco mais de pesquisa, se você me permite falar. Sim, fica à vontade. É muito importante a pessoa visitar a unidade, visitar o local. Lá você vai perceber o ambiente, o cheiro, o cuidado, a limpeza, a organização. Você consegue ver o uniforme do cuidador, Sim. se é um uniforme bacana. Você começa a ver se a empresa tem um cuidado legal aí já, né? E você consegue ver a carinha do idoso também, né? Se o idoso está com pelinho no nariz, na orelha, se está bem vestido, se o cabelinho está arrumado, se a pele está bem hidratada, se ele está com a carinha boa. Tem ainda os idosos lúcidos que vão poder conversar com você também. Ei, tudo bem? E aí, fulano? E aí, você gosta daqui? Cara, você está no direito de perguntar, de tentar sentir o local. Claro, alguns residentes ali você não vai saber se tem lucidez ou não, pode falar uma coisa ou outra, mas é muito importante você tentar verificar isso tudo. Verificar também a questão de acessibilidade, se tem rampa, se não tem degrau, se a casa é segura. Se tem corrimão, né? Se tem corrimão, se o muro que dá para a rua é um muro alto ou que tem algum tipo de barreira para impedir que a pessoa pule o muro. Esses dias até viralizou um vídeo de uma idosa pulando. Cara, e isso realmente acontece, isso é muito perigoso, tá? Então, é muito importante você verificar todas essas condições antes de realmente levar o seu familiar para um local desse, tá? Uma definição. E eu queria muito que você contasse, que eu queria muito mesmo você ver sua entrevista com a Cláudia, do Bom do Alzheimer. Ah, sim. Assim, também sigo ela no Instagram. Eu acho que ela é uma pessoa que soma demais, né, com questões de dúvidas de familiares, de colaboradores, de pessoas que se predispõem a cuidar de alguém. Uhum. Eu queria muito que você me contasse como foi essa conexão sua com ela, né? Como que foi a conversa? Então, a Cláudia faz um trabalho excepcional com a mãe dela, para quem não conhece, é o Bom do Alzheimer, tá? A Cláudia também é gerontóloga, a gente se conheceu no Instagram, eu comecei a seguir, convidei ela para a gente bater um papo, né? E a gente marcou a live, infelizmente a live não ficou gravada, mas depois do lançamento dela a gente vai bater outro papo, que a live vai ficar gravada. Eu vou convidar todo mundo também, para vocês quiserem acompanhar, é só ativar as notificações lá no Instagram, Henrique Geronto, tá? E a Cláudia, para quem tem um familiar que tem Alzheimer, é muito importante e enriquecedor que você siga a Cláudia, porque a Cláudia mostra todos os bastidores do que é cuidar de uma pessoa com Alzheimer, né? A questão do banho, a questão do que a gente acabou de falar aqui, do horário do sono, né? Do pôr do sol, das agitações dela e como contornar cada situação. Então, quem ainda não segue, segue ela também, porque é muito bacana. O Bom do Alzheimer, tem muito conteúdo bacana. Ela, para mim, é uma das principais referências hoje que a gente encontra aí nas redes sociais. E o bacana é isso, que ela não romantiza, né? A questão do Alzheimer, ela mostra na íntegra e mostra com a mãe dela, que eu acho assim uma história muito linda. Henrique, eu gostaria que você ficasse à vontade nesse momento para falar o que você quiser, para agradecer o que você quiser, para dar uma sugestão para o pessoal que está em casa, sabe? Para que tenha o seu familiar, que queira saber mais um pouquinho. E esse guia do cuidador, eu queria que você esclarecesse para mim também. A família também pode ter acesso? Sim, a gente começou a falar, eu nem direcionei. O que acontece? O guia do cuidador, ele tem todos esses módulos e ele é fundamental para você ter ele para uma forma de consulta mesmo, Sim. né? E a gente não está muito preparado em casa, a gente simplesmente acontece a situação, de repente cai no colo, ó, familiar faleceu, agora você vai ter que cuidar da sua mãe, se virar e tal. Então esse guia é muito nesse sentido. É o mesmo material que eu estou usando para treinar a minha equipe, é um material que eu estou disponibilizando aí na internet por um valor super acessível ainda.
Então é só acessar henriquegeronto.com.br, já vai cair direto na página de vendas. Tem o link na bio, né? Tem, do Instagram, tem o link na bio do Instagram também, fica fácil de acessar. E a gente bate um papo direto, assim, eu tenho várias pessoas que conversam comigo, me mandam direct, mandam caixinha de pergunta, a gente está sempre tentando orientar e ajudar também as pessoas. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis, né, que eu conseguir, né, pelo Brasil afora, para justamente popularizar o cuidado, né? A gente sabe que a demanda é muito crescente por cuidador e falta mão de obra qualificada, né? Então, a gente precisa deixar esse legado do cuidado humanizado, né? Então, esse é o principal objetivo do Guia do Cuidador. É fazer o profissional pensar fora da caixa, né? Não, eu sou há 10 anos, 15 anos. Não é. Tem toda uma dinâmica diferente, todo um cuidado diferente, né? Para ser diferente, porque senão vai ser só mais um, exatamente, né? No meio de tantos, né? É isso mesmo. Bom, gente, esse foi mais um De Frente com a Anice. Quero agradecer muito novamente a presença do Henrique Honório aqui. Mandar um beijo para todos da Pousada Maria Veiga, tá? Muita saudade de vocês. E esse foi mais um De Frente com a Anice. Espero que gostem, viu? Até o próximo. Obrigado.